Oi gente, aqui é a Heloísa, eu sou bolsista do MEC de pesquisa no Japão e eu vou estar aqui estrelando uma série de vídeos sobre a bolsa e vários temas que tem a ver com a bolsa e como conseguir a bolsa, basicamente. Primeiramente eu vou me apresentar. Como eu disse, eu sou a Heloísa, eu sou formada em design de produto pelo UFPR e eu sou bolsista do MEC desde abril do ano passado, que foi quando eu cheguei no Japão. Eu fiz a minha inscrição em 2018, então eu sou da bolsa de 2019. Eu vim aqui com o objetivo de fazer mestrado. Eu ainda não comecei mestrado, eu começo agora em abril. Eu explico por quê, por causa do processo do Japão e também por causa da bolsa. E aí eu pesquiso sobre prótese de perna no Japão, sobre como fazê-las com impressão 3D. No momento a gente está pesquisando mais sobre próteses para ciclismo, já que ciclismo é um pouquinho mais simples de pesquisar e de fazer do que próteses para andar. E já que o mestrado é apenas 2 anos, a gente faz prótese de ciclismo. E daí, meu plano é estender para o doutorado, talvez não no Japão, mas estendendo para o doutorado eu posso pesquisar próteses para andar, feitas em impressão 3D. Então, começando, como que eu cheguei aqui? Como que eu soube sobre a bolsa, como que eu me inscrevi. Como eu soube sobre a bolsa? Eu não era uma daquelas pessoas que soube sobre a bolsa anos antes e daí ficou se preparando durante a graduação inteira. Eu soube sobre a bolsa umas semanas antes dela fechar. O meu ex-namorado, na época, ele tinha me mandado uma matéria na Gazeta do Povo. Gazeta do Povo é um jornal de Curitiba. Eu sou do consulado de Curitiba, passei pelo consulado de Curitiba. E nessa matéria da Gazeta do Povo falava sobre a bolsa e umas coisas no geral, assim, tipo valor. E como uma oportunidade, tipo, tente essa bolsa. Na época eu fui procurar mais sobre e daí eu li o edital. E daí no edital tem uma coisa escrita que é tipo você se inscreve nessa bolsa, mas para ter aulas em japonês ou fazer sua pesquisa em japonês majoritariamente. Não diz que é apenas em japonês. E então eu meio que desisti na hora. Eu pensei, eu não sei nada de japonês. Eu realmente não sabia nada, eu não sabia nem hiragana nem katakana. Eu não sabia nada da língua japonesa além de dizer oi. Então, depois disso, isso era umas 3 semanas antes de fechar a data, ou fechar o edital da bolsa. Depois disso eu tive uns problemas familiares, assim, e daí eu pensei, não tem nada a perder, né? Daí eu fiz a inscrição, faltando 4 dias pra fechar. Eu requisitei os documentos pra UFPR na sexta-feira, a bolsa fechava na segunda. Eu fiz a requisição dos documentos na sexta, escrevi o meu projeto no final de semana. Eu juntei todas as coisas que eu já tinha. Daí peguei os documentos do UFPR, que era histórico histórico da graduação, né? Mas na época eu não tinha diploma ainda, porque a minha formatura era no mês seguinte. Então, mais a declaração que eu tinha terminado o curso. E daí eu tinha que traduzir esses documentos. E eu traduzi eles na segunda-feira, antes de submeter eles pro consulado. Eu peguei os documentos de manhã na segunda, traduzi eles de manhã no computador, assim, na universidade, imprimi tudo, e daí eu fui levar no consulado. Felizmente, o consulado de Curitiba, eu morava em Curitiba, e o consulado de Curitiba lá
Porque o consulado de Curitiba atende Santa Catarina, interior do Paraná também. Então, se você fosse no interior do Paraná, você não conseguia fazer isso. Porque você ia ter que mandar os documentos pelo correio. Se bem que na época era a época daquela greve terrível dos Correios. Não dos Correios, da greve dos caminhoneiros. Foi naquele dia. Imagine que eu cheguei no UFPR para eu pedi os documentos na sexta, a greve dos caminhoneiros foi na segunda-feira. Tinha poucos ônibus em Curitiba, eu consegui ir. Ele tava vazio porque ninguém tinha ido pro trabalho. E daí eu cheguei na segunda-feira pra pegar meus documentos e tava fechado o UFPR. Tava fechado o escritório de assuntos estudantis, que é onde a gente pega os documentos. Só que eles tinham me mandado um e-mail na sexta mesmo, que os documentos que eu tinha pedido estavam prontos. Só que eu já tinha voltado pra casa e eu moro longe do centro. Morava longe do centro. E daí o que eu fiz foi... eu entrei junto com uma zeladora no escritório e procurei os documentos onde eles estavam, na mesa de Kay. E a gente procurou por uma meia hora e a gente achou onde estava. Foi muito desesperador, foi muita sorte também. E a razão pela qual eu me inscrevi na Bolsa do Japão, na verdade, na Bolsa do Next, né? Foi porque eu não consegui me inserir no mercado de trabalho, na verdade, no Brasil. Porque eu sentia que, como designer de produto, as empresas no Brasil não tinham ideia do que você fazia, sabe? E o mercado de trabalho em 2018 estava bem devagar, né? Então eu só conseguia uns trabalhos que eram mais design gráfico e normalmente pagavam bem mal. E assim, eu e vários amigos que nos formaram, a gente já se formou naquela época, a gente não tava bem difícil de conseguir trabalho nessa área. Muita gente migrou de área. E daí eu decidi, como eu gostava muito de fazer pesquisa, e a minha pesquisa de graduação tinha ganhado alguns prêmios no Brasil, daí eu decidi continuar com o mestrado. Só que esse era o meu problema, a gente não tinha tecnologia no Brasil para fazer a pesquisa que eu queria fazer. Então eu tinha 3 bolsas em mente. Que era, na verdade, inicialmente 2, uma da Austrália e uma da Inglaterra. A da Austrália foi até tranquilo, porque a colega que fez um trabalho de graduação comigo, ela conseguiu a bolsa da Austrália. E a bolsa do Reino Unido era muito difícil, porque você estava concorrendo com umas pessoas muito foda de medicina, assim, que estavam procurando a cura do câncer e você tá ali, sabe? E daí tinha a bolsa do Max, que eu não sabia sobre, né? E eu não tinha nenhuma ideia de me inscrever na bolsa. E daí eu me inscrevi assim pra tipo, vou ver até onde dá pra ir, sabe? Eu ia nas etapas, eu fui fazer a prova de línguas, eu fui na entrevista sem nenhuma ideia que eu ia passar. Eu tava pensando tipo, vai né, vai que dá certo. Então, na verdade eu acho que isso ajudou também, porque eu tava muito tranquila, eu não tava nervosa, o negócio não dependia, sabe? Aquilo não dependia da minha vida naquilo. Eu sei que às vezes você coloca você coloca tudo na sua vida depende daquilo, sabe? Como é o vestibular às vezes pra várias pessoas. E daí você fica muito nervoso, e isso atrapalha às vezes. Então, quando eu fui fazer as etapas do Max, eu não tava nem um pouco nervosa, porque eu tava tipo, se não passar, tudo bem. Eu só queria saber até onde dava pra ir, sabe? Então, aconteceu isso. Essa foi a razão porque eu tentei a bolsa e tentei seguir o mestrado. E agora tô seguindo o mestrado. E continuando com o processo, eu fiz inscrição segunda-feira. Eu já tinha o meu
projeto de pesquisa pronto. Era o mesmo projeto de pesquisa que, pelo menos no UFPR, ela exige que você faça o projeto de pesquisa para ser aprovado para o TCC. Então a gente fez o projeto de pesquisa do TCC e ele foi revisado algumas vezes pelos professores da UFPR. Então ele já estava bem estruturado, sabe? E só que esse projeto, essa pesquisa que a gente tinha feito muito bem estruturada, a gente não conseguiu fazer no UFPR porque a gente não tinha tecnologia para fazer ela. Meu projeto de pesquisa inicialmente era prótese de perna. O UFPR não tinha como fazer uma prótese de perna, pelo menos não no departamento de design. A gente tinha uma impressora 3D que era horrível de trabalhar. A gente tentou imprimir uns protótipos e eu lembro que porque era um pé, né? O pé é grandinho. E daí pra imprimir uma coisa grandinha demora bastante. Daí a gente deixava imprimir de um dia pro outro. Ia demorar tipo 20 horas, alguma coisa assim. Só que de noite sempre acontecia alguma coisa. Ou a gente tentou 3 vezes. Uma vez caiu a luz de noite. A outra vez eu não sei o que aconteceu, ela simplesmente parou. E outra vez o filamento soltou atrás. E daí sempre que a gente chegava tinha metade do negócio pronto só. Ou nem isso. Daí no final eu acabei juntando todas as metades. E eu fiz um inteiro. Mas não recomendo. A gente não conseguiu fazer, né? A prótese de perna na federal. A gente acabou fazendo capa pra prótese. E daí eu peguei esse projeto de pesquisa que era pra prótese de perna, traduzi ele no final de semana para inglês, adicionei umas partes sobre o Japão e sobre o que eles chamam de state of the art, ou seja, como a pesquisa tá, como todas as pesquisas estão no momento sobre esse assunto, né? No caso seria no Japão, e adicionei um parágrafo sobre e mandei ver. Fiz a inscrição na segunda de tarde, junto com um monte de gente. Todo mundo foi trazer no último dia. E era o dia da greve dos caminhoneiros. E daí começou o processo. Eu passei na revisão. As etapas, pelo menos no consulado de Curitiba, são assim. Os outros consulados são diferentes, um pouquinho. Consulado de Curitiba. Na primeira etapa, eles fazem uma revisão de todos os documentos para ver se você tem tudo. E eu não sei se eles eliminam pessoas com muita reprovação já nesse ponto, mas não tenham medo, tá? Um amigo meu passou com 5 reprovações. Então, eu não sei se eles eliminam nesse ponto. Dependendo do consulado, eu sei que Rio de Janeiro talvez veja isso. Mas ele era do consulado de Fortaleza. Uma história de sucesso pra vocês. Eles fazem revisão dos documentos. A segunda etapa é a prova de línguas, inglês e japonês. Eu fiz a prova de inglês. Futuramente eu vou falar sobre como é a prova de inglês. Ela é meio engraçadinha de fazer. A gente vai falar sobre as peculiaridades da prova de inglês. Eu dava aula de inglês no Brasil. Como eu disse, eu não consegui entrar no mercado de trabalho e eu acabei virando professor de inglês por um tempo, já que eu não ia poder entrar numa companhia, porque eu ia logo sair pra... Eu esperava sair pra pra estudar aqui. Então, inglês. Japonês. Não sabia nada. Só que quando eu fui fazer a prova na UFPR, eram muitas pessoas, eram mais de 100 pessoas que foram fazer a prova. Então eles dividiram as pessoas em 2 salas. Só que pra sair você precisava assinar a lista de presença. Só que quando eu queria ir embora, depois de terminar a prova de inglês, a lista de presença tava na outra sala. Então o que eu fiz foi preencher umas coisas assim. E daí isso
Eu vi a gente dizendo que não é bom fazer isso, porque abaixa a tua média. Eu não sei se talvez em outro consulado. Em Curitiba não, acho que não conta. Só lembrem que eu fiz isso. Eu preenchi umas coisas nada a ver na prova de japonês. Porque vai ser importante depois. E daí fiz a prova de inglês, né? E daí, tá, acabou. Demorou acho que uma semana, 2. Foi bem rápido o processo. Daí foi a entrevista. Foram 20 ou 30 selecionados pra entrevista. Daí eu fui fazer a entrevista novamente. Sem nenhuma ideia que eu ia passar. Sem realmente, tipo, achando que eu fosse passar. Daí eu fiz a entrevista. E na entrevista que eles me perguntaram? Eles perguntaram... a primeira pergunta foi a coisa mais... que me desarmou, assim, sabe? Porque eu tava chegando... Eu me preparei, assim, tipo... Quando você faz a inscrição, você tem que preencher as universidades que você quer. A gente vai falar sobre isso mais tarde. E sobre como não é importante preencher as universidades que você quer quando você faz a inscrição. Ou é importante, até um certo ponto, sabe? Então, na hora que fiz a inscrição, eu preenchi as universidades. E eu fiz a maior pesquisa sobre as universidades. Eu sabia, tava na ponta da língua. O que era sobre cada universidade, por que eu queria ir para essa universidade, por que eu queria aquele professor, etc. E daí eu cheguei na entrevista e a primeira coisa que eles perguntam é: quais são os seus hobbies? E daí eu fiquei tipo, não sei. Eu ficava olhando pros lados assim. E não era uma coisa que eu esperava, sabe? E daí eu expliquei coisas que eu gostava de cachorros e pintar, coisas desse tipo. E era uma pergunta em inglês, a primeira pergunta. Daí eu respondi, né? E depois disso foi pra português. Essa entrevista foi toda em português. E basicamente o que eles querem é que você defenda o teu projeto. E por que ele tem que ser feito no Japão. E qual que é a relevância do seu projeto, acho que é o mais importante. E é uma entrevista do quê? 15 minutos? 10, 15 minutos, não lembro exatamente. E pelo menos em Curitiba, a primeira parte foi em inglês. Essa parte sobre quem é você, quais são seus hobbies, onde você mora. E daí pra mim foi super... Eu não esperava, sabe? E foi isso. E eu fui super tranquila, assim, tirando essa parte de não esperar que eles me perguntassem quais são seus hobbies. E daí foi no final de julho. Eu recebi o e-mail dizendo que tinha passado. E daí eu fiquei tipo, nossa, eu passei. No começo eu me senti um pouquinho culpada, porque eu sabia que tinha gente que tentava anos a bolsa e nunca conseguia passar. E daí eu meio que tentei só pra ver no que dava e eu passei. Só que daí eu pensei, não, se eu conseguir essa oportunidade, eu tenho que ir até o fim, então. Daí eu desisti das outras 2 bolsas que eu pensava em tentar e eu continuei com a bolsa do Japão. A bolsa do Next. A segunda, o resto das etapas eram... Eu tinha que entrar em contato com as universidades. Você podia, segundo o consulado de Curitiba, estar em contato com 5 universidades ao mesmo tempo. Se você olhar o formulário, são 3 universidades, né? Uma vez que você ganha negativo de uma das universidades, você pode falar com outra universidade. Você procura mais uma universidade. E daí vai assim, né? Você vai procurando as universidades. Como eu falei, eu fiz inscrição no final de semana. Daí eu procurei meio por cima, assim, sabe? Daí eu fiz o contato com as universidades que eu tinha procurado. Eu não, acho que nenhuma, eu não consegui passar nenhuma. Nenhuma que eu tinha colocado no formulário de primeira eu consegui, sabe? Eu entrei em contato com a Kyushu University, com o professor Muraki, e a Keio University
não lembro o nome dele. E mais umas outras universidades. Eu principalmente olhava a Universidade de Artes, porque eu sou design de produto, e na Universidade Federal do Paraná é meio... assim, tá dentro de humanas, não tá dentro de engenharia. Design de produto, normalmente, o que acontece é, no Japão e em várias universidades, ou ele vai estar dentro de engenharia e vai ser um curso muito voltado, sabe, para engenharia e com cálculos e coisas difíceis que eu nunca gostei muito. Ou ele vai estar dentro de humanas ou artes, que era o caso da Universidade Federal do Paraná, e era o caso de algumas universidades do Japão que tinha esse curso dentro de artes. E eu sempre procurava as universidades de artes, só que meu projeto era bastante, sabe, engenharia. Daí eu achei um laboratório bem especial, que é o laboratório aqui de Kyushu, que é um laboratório não de engenharia e ele não é de artes, mas eles estão no campo de artes, Ele é um laboratório de ciências humanas aplicadas ao design. Então a ergonomia é um negócio que eu já vi na universidade, então eu tava mais tranquila, assim, não tinha muito cálculo, eu sou horrível em matemática. E daí eu falei com o professor Muraki. O professor Muraki é muito querido. Na época eu tava olhando outras universidades. E daí eu meio que falei, Kyushu, lá longe de Tóquio, né? Eu não vou ficar vendo essa universidade. Daí ele me mandou uns e-mails, algumas vezes. E daí eu mandei e-mail para ele perguntando, será que eu podia fazer pesquisa aí e tal? Daí ele falou, não, claro, só que você ia ter que... Porque a forma com que eu coloquei a pesquisa no Research Proposal era bem design de produto, assim, com metodologia de design de produto. E daí a gente ia ter que mudar para metodologia científica, que é uma coisa que eu não sei muito sobre. Só que daí ele falou, não, se você tiver... se você quiser fazer a tua pesquisa aqui, a gente ensina metodologia científica pra você... só que daí você vai ter que fazer metodologia científica. Daí eu falei, tá bom, né? Só que daí eu não dei muita bola pra ele, tadinho. Agora eu me sinto mal porque eu passei pra Kyushu University. Daí eu fui ver outras universidades e daí eu parei de responder ele depois de um tempo. E daí eu dei uma semana assim e ele começou, por favor responda, por favor responda, por favor responda. E daí quando eu recebi a negativa de uma outra universidade, eu acho que era... talvez era a Universidade de Tóquio, que eu não tava muito confiante. Por quê? Porque o curso estava dentro de engenharia e eu ia ter que fazer uma prova fugida de matemática para entrar. E daí eles nem me aceitaram. Deu, tá bom, né? Uma vez que eu recebi essa negativa, eu voltei a falar com ele. Daí eu consegui a carta de Kyushu e eu consegui a carta de Keio. Keio era uma universidade que eu falei com o departamento meio de artes. E eles tinham um projeto bem curioso, que eu achei legal. Só que era meio artístico, assim, digamos, pra próteses. Eu coloquei Keio como minha primeira opção e Kyushu como minha segunda opção. O problema é que Keio é uma universidade privada. Eu não sabia, na época eu não sabia se tinha muita diferença, sabe? É uma universidade particular de Tóquio, né? Então o governo não quis me mandar pra lá. Teve uma pessoa que passou pra Keio, mas foi porque ele foi... aceitou apenas em Keio. Então eu vim pra Fukuoka, que é onde eu moro agora. Eu moro bem no centro de Fukuoka. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa é a vista da minha janela. Que vocês estão atrás dela. Bem no centro, né? Esse apartamento é de uma brasileira que eu acabei conhecendo aqui. E foi muito, tipo, oportuno, porque eu estudava no campus de Ito, que é longe pra caramba, é tipo countryside, assim. A gente falava, nossa, a gente tá voltando pra fazenda quando a gente tava indo pra Kyushu, pra
pro Ito Campus, da Kyushu University. Eu estudava lá inicialmente e eu fiz o curso de japonês lá, porque eu cheguei aqui, como eu disse, sem saber nada de japonês. Eles pediram que eu pelo menos memorizasse hiragana e katakana, e eu memorizei. E agora eu tô num nível entre N4 e N3. Eu fiz um semestre de aula todo dia. Só que era tipo de 6 a 4 horas todo dia. Então foi bem puxado. Mas eu sobrevivi e eu aprendi. Agora eu faço aulas semanais só. 1 ou 2 vezes na semana, só pra não esquecer o que eu aprendi, basicamente. Então eu tava em Ito, daí o meu campus mudou porque o curso de design é aqui em Ohashi, que é bem no centro. É um ótimo campus em localização. Como o campus ele tá meio capenga assim, mas eles vão reformar ele inteiro ano que vem, então eu acredito que vai estar melhor. O problema dos prédios no Japão é que eles são demolidos a cada 50 anos por causa dos terremotos. Então o Ohashi vai passar pela reforma dos 50 anos ano que vem. E Ito é novinho. Ito é o maior campus do Japão de universidade. E era muito gostoso lá. Mesmo sendo, tipo, longe de tudo. Pra passar o final de semana, eu tinha que gastar pelo menos 1.000 ienes pra chegar no centro. Mas era legal. Eu ia pra praia quase todo dia, de bicicleta. Só pra ver, assim. E daí voltava. E aqui é mais centrão mesmo. Mas tem coisas pra fazer e tem mais oportunidades de aerobaito. E peço desculpas pelo colchão, porque minha mãe tava aqui. E eu acho que é isso sobre quem sou eu e como eu estou aqui. Basicamente, né, eu expliquei sobre como foi o processo pra mim. Isso bem superficialmente. Eu acredito que a gente vai entrar em detalhes mais no futuro. Eu tô no Japão já há quase 1 ano. Eu cheguei aqui em abril do ano passado. Quase 1 ano. Porque agora é janeiro. Cheguei aqui em abril do ano passado. Com a bolsa, provavelmente todo mundo sabe que é 145 mil ienes. 146 mil. 146 mil, eu acho. Eu sei que eles te dão 1.000 ienes a mais uma vez que você entra no mestrado. Tipo, por que 1.000 ienes? Vai de 146 mil por 147, ou 145 por 146. 1.000 ienes a mais porque você entrou no mestrado. É tipo, o que eu faço com esses 1.000 ienes? Eu vou no McDonald's um dia só. Vai lá comemorar que você tá no mestrado. Vai comer um McDonald's no final de semana. A qualidade de vida com esses 146 mil ienes em Fukuoka é top. Eu não sei, Tóquio, Osaka, as cidades maiores é mais difícil porque o custo de vida é maior. Em Fukuoka é bem tranquilo. Eu alugo esse apartamento por 50 mil, incluso a água e internet. Eu pago gás e eletricidade separado, então no geral dá 55 por mês, mais ou menos. Eu gasto uns 40 no mês, 40 mil, para comer e passear, tipo, dentro da cidade. Eu saio no final de semana com os amigos. Tirando isso, eu não tenho muito mais conta pra pagar. Tirando o seguro de saúde, que você tem que pagar todo mês. Eu não gosto muito do sistema de saúde do Japão, porque você paga 1.700, acho, ienes por mês. Só que quando você vai no médico, não é de graça.
você ainda tem que pagar 30% de todos os procedimentos. Eu tive problemas no estômago ano passado. Eu tive que ir no médico comprar remédio e fazer endoscopia. E deu tudo uns 10 mil ienes. E eu tenho saudades do SUS. E daí eu evito ir no médico, mesmo se eu estiver precisando, porque eu tenho que pagar. E eu ainda consigo economizar uns 40 mil por mês. E eu tenho Arubaito. A gente pode falar sobre Arubaito também um dia. Eu trabalho para uma revista de turismo de Fukuoka, que é toda em inglês. E que é ótimo o trabalho, porque eu acabo sabendo sobre tudo que está acontecendo na cidade pra levar os amigos passear. E a gente vai passear também com a revista às vezes pra fazer matérias sobre passeios e sobre, às vezes, exposições ou coisas que abriram. A gente vai nas aberturas. É super legal. É divertido esse trabalho. Eu gosto de ir pra lá. E é isso, gente. Eu vou continuar com essa série de vídeos sobre a bolsa. Mandem dúvidas, mandem coisas que eu poderia falar sobre. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo, que eu não tenho certeza de quando vai ser. Até mais!